Olá, pessoal, estamos aqui em mais um podcast Território Mulher. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a doutora Luciane Cardoso. Ela é médica, gastroenterologista com especialização em nutrologia e medicina integrativa. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Déia. É um grande prazer estar aqui. Fiquei muito contente com o seu convite. É uma honra estar aqui com você. A honra é nossa também. Eu gostaria que você falasse da sua trajetória profissional, abordando com seus pacientes a questão do intestino como o segundo cérebro. Bom, Déia, essa história de intestino como segundo cérebro é uma história que as pessoas começaram a falar há pouco tempo, talvez tenha se popularizado há não muito tempo, mas é algo que a gente já estuda e fala há bastante tempo. Como você queria saber um pouquinho da minha trajetória, então eu vou contar o porquê hoje é a ferramenta que eu mais utilizo dentro do meu consultório, é essa questão intestinal. Bem, eu comecei quase 30 anos atrás a estudar gastroenterologia, tenho quase 30 anos de formada, e esse período todo de estudo dentro da gastroenterologia me levaram para vários locais. Então, inicialmente, eu fiz a minha residência em gastroenterologia. Terminando a minha residência, eu quis aprofundar um pouco mais os meus estudos em fígado e vias biliares. Era uma época onde a gente falava muito das hepatites virais e um período onde as pessoas achavam que hepatite viral não tinha tratamento, as hepatites que cronificavam, e a gente trabalhava muito ainda dentro de estudos, os tratamentos que estavam acontecendo nessa época, e era muito apaixonante. E depois disso, assim, eu trabalhei muito tempo mais imersa em fígado, que ainda é um órgão que muito me apaixona, mas alguns pacientes começaram a ser mais desafiadores para mim. Eu fazia encaminhamentos para nutrição e o que voltava não era exatamente o que eu queria. Eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer agora? Preciso de uma outra ferramenta, se não é o que eu quero, o que está vindo de retorno, o que eu tenho que fazer? Aí fui estudar nutrologia para entender um pouco mais aquilo que eu queria receber de retorno. Quando eu fui estudar nutrologia, eu entendi uma coisa que eu não tinha aprendido na faculdade, que eu não tinha aprendido dentro da minha residência, que eu não tinha aprendido nessa trajetória, que eram as questões das suplementações, de estar atento mais à sua qualidade de absorção, de coisas nesse sentido. E aí, outra coisa que muito me deixava assim, e agora? O que eu vou fazer? As doenças mais psicossomáticas. Então, dentro de gastroenterologia, a gente tem um rol de patologias assim, que tem um fundo mais psicossomático. E aí, entender um pouco, falar um pouco sobre essas doenças com os pacientes, diagnosticar e dar solução para esses pacientes, e isso me fez ir um pouco mais além dentro desses estudos. Aí eu fui estudar medicina integrativa. Foi essa uma outra etapa de estudos. Fui para o Albert Einstein em São Paulo, onde eles faziam essa parte de medicina integrativa dentro da oncologia do hospital. E eu fiquei apaixonada. Tinha uma amiga que já estudava isso, e aí eu liguei para ela, vem cá, o que é medicina integrativa, né? Porque é algo que a gente nem dentro da própria medicina sabia muito do que se relacionava. E a resposta dela foi até bastante intrigante. Ela falou assim, olha, eu não sei definir ainda muito bem. Eu falei, como não? Você fez 2 anos dessa pós-graduação e não consegue definir muito bem? Mas olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida para mim mesma. E aquilo me deixou assim, poxa, deve ser algo realmente muito interessante. E fui estudar isso.
e realmente foi onde eu aprendi inúmeras ferramentas e, de novo, com aquela pulguinha atrás da orelha das doenças mais psicossomáticas, e eu acho que eu aprendi inúmeras ferramentas nessa época para acessar esse psicossomático, e aí tinha a questão ainda de absorção do intestino, visto como o segundo cérebro, o que essa área de absorção intestinal poderia estar favorecendo ou desfavorecendo esse paciente em termos de sintomatologia. E aí eu comecei a linkar essas coisas todas, né? E passei a estudar um pouco mais microbiota, passei a entender mais essa vasta área de absorção intestinal, e hoje eu brinco e falo, todo paciente que entra no meu consultório acaba passando pela nutricionista. Quando retorna, eu acabo questionando algumas questões, porque hoje eu entendo exatamente o que eu quero desse feedback, e a gente acaba se alinhando bastante nesse sentido. Acabo utilizando essas ferramentas que eu sempre quis utilizar, que eu aprendi lá na medicina integrativa. Então, eu acho que hoje, sem dúvida, eu acabo trabalhando muito a questão do intestino como segundo cérebro, e isso faz toda a diferença. Tá. E, assim, para a pessoa leiga, né? Qual a relação do intestino como o segundo cérebro, né? Sim. Então, como que eu posso, eu que estou em casa assistindo, como que eu posso me ver, né? Uhum. Ou fazer alguma coisa para eu ter uma saúde melhor nessa relação? Para eu ter a questão do intestino como segundo cérebro, é uma questão de entender o quanto o intestino está ligado com você, no sentido de ser e estar, né? Uhum. Então, as manifestações intestinais, elas passam a ser extra-intestinais. Segundo o cérebro, porque o intestino é o segundo órgão que você vai ter mais neurotransmissor, que você vai ter mais essa condição neuronal aí, né? Então, são inúmeras mensagens indo e vindo. E o quanto isso vai interferir no seu dia a dia em termos de insônia, no seu dia a dia em termos de irritabilidade, depressão, ansiedade, o quanto manifestações que você não imagina que possam estar ligadas ao teu intestino, ou que o intestino pode modular e nesse sentido. E como que eu vou entender? Será que eu tenho alguma questão dessa ou não? Que talvez tenha sido a pergunta aí que você tenha me feito, né? Entender como que o seu intestino funciona. Uma pessoa que tem constipação intestinal, que eu brinco que tem um trânsito congestionado, isso não está legal. Então, a gente precisa melhorar. Uma pessoa que tem um intestino que funciona inúmeras vezes ao dia, isso também não é legal. Então, se eu tenho uma alteração num órgão tão importante que traz manifestações para o meu corpo todo, é óbvio que eu tenho que estar atento a isso. Então, assim, eu falo de alguns sinais sempre, né? Distensão abdominal significa que eu estou fermentando mais do que eu deveria fermentar. Então, é óbvio que o meu intestino não está funcionando como deveria funcionar. Eu fui no banheiro e as minhas fezes estão muito mais fétidas do que o normal. Tem alguma coisa errada. Então, eu tenho que avaliar essa condição. Eu evacuava de uma forma, passei a evacuar de outra. Então, esses são os sinais importantes de que esse órgão não está bem. Se esse órgão não está bem, muito certamente outras coisas envolvidas a ele também não vão estar bem. Isso eu vejo por mim, sabe? Quando eu não tinha uma alimentação tão saudável, sabe? Na época eu comia carne vermelha, arroz, batata frita, essas coisas mais secas assim, constipava, sabe? E dava dor de cabeça, dava irritabilidade, né? Eu tinha um peso, né? Quando eu entendi
sobre alimentação correta, equilibrada, balanceada, que eu também consultei um nutrólogo, tudo, meu Deus, sabe assim, ó, parece que tirou uma coisa. E realmente essa relação com o segundo cérebro porque se tu não tá bem, se tu tá com uma dor de cabeça, uma coisa, a gente não tá bem. E se o intestino não tá bem, eu acho que vai dar sinais em algum outro lugar do corpo, né? Ou outros, né? Sim, inúmeras coisas. Você falou agora, por exemplo, dor de cabeça, né? Muitas vezes a dor de cabeça está relacionada com uma doença intestinal. A gente tem as síndromes histamínicas, né? As estaminoses intestinais, que estão muito linkadas à dor de cabeça. Algumas intolerâncias alimentares estão extremamente linkadas às enxaquecas. Então, assim, uma coisa que você às vezes nem imagina, mas que está ligado ao seu intestino. Então, isso é realmente apaixonante. E outra questão que você estava falando aí das escolhas alimentares, né? Eu sempre acho que uma grande conclusão, eu sou apaixonada pelo que eu faço, estou sempre tentando estudar e buscando coisas dentro do que eu faço, e eu acho que hoje a minha grande conclusão é que quando a gente consegue estabelecer bem, consegue manter 3 pilares dentro do nosso dia a dia, muito bem embasados, que são as escolhas alimentares, sair da zona de sedentarismo e ter uma ferramenta de gerenciar estresse. Quando você consegue ter essas 3 coisas muito bem trabalhadas, eu acho que você se afasta muito da questão de doença e você se mantém muito mais equilibrado, inclusive de forma intestinal. São consequências muitas vezes, né? Isso, e outra coisa que eu notei, eu sempre fui muito sedentária. E quando eu comecei a exercitar, a primeira coisa que eu notei foi o intestino. É incrível, sabe? Uma caminhada a mais que desce, qualquer atividade, sabe? Até em viagem. Era sedentária, viajava, daí quando a gente viaja, o que a gente faz? Caminha, 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 caminha. Sabe? Tinha que parar para procurar um lugar, sabe? Mas era incrível e me sentia bem. Então, daí ficava aquilo, realmente tem que caminhar mais, porque é coisa que eu ouvia do tempo dos avós, né? Caminha que o intestino funciona, sabe? Então, é um conjunto de coisas mesmo, né, doutora? Sim, é perfeito, tem toda uma lógica isso, né? Quando eu caminho, eu estou estimulando a motilidade. Então, eu sempre falo, o sistema digestório é um tubo que liga boca a ânus. Quando eu estimulo motilidade, eu estou estimulando a motilidade para o funcionamento intestinal. Então, quanto mais eu estou caminhando, quanto mais eu estou me movimentando, mais facilidade para esse deslocamento de bolo fecal eu tenho. Basta dizer, um pós-operatório, por exemplo, se você fica muito tempo acamada, a primeira coisa que vai acontecer é constipação intestinal, você não consegue evacuar. Então, assim, a primeira coisa que o cirurgião fala é se movimente, né? Faça o repouso, mas se movimente para conseguir evacuar, para conseguir eliminar gases, né? Sim. Então, a movimentação, ela é extremamente importante, assim como, obviamente, as escolhas alimentares. Exato. E tu falou em gases, né? Isso é uma coisa que, às vezes, a pessoa tranca porque, não, eu estou na rua, alguma coisa. E uma vez eu ouvi de um oriental que ele dizia, e era médico, esteja onde estiver. Se os gases vierem, deixa o gás ir embora, sabe? E eu era pequena, 12, 13 anos, imagina, né? Sabe? Aquela coisa, né? Imagina que eu vou fazer isso, soltar o pum, né? E tal. E eu gostaria que você falasse sobre isso, de pessoas que trancam os gases. E se tem alguma relação de trancar aqui embaixo e vir para cima, alguma coisa, eu não sei. Sim, na realidade, assim, a formação gasosa, ela se dá por uma fermentação. Todo mundo fermenta e vai eliminar gases em algum momento. Só que a gente tem que entender que
ter distensão abdominal, ter gases de forma excessiva, isso não é normal. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é isso. Nossa, eu formo muitos gases. Opa, tem alguma coisa acontecendo, eu estou fermentando de forma anormal e tenho que procurar um gastroenterologista para entender o que está acontecendo e poder ser tratado. No entanto, formar gases é normal e a gente tem que eliminar, é óbvio, né? Sim. Ou é por cima ou é por baixo. É um tubo. Claro, então, onde eu distendi, eu tenho mais facilidade, ou dependendo da localização que tá, ou vai sair por cima ou vai sair por baixo. Prender não é uma coisa legal porque você está distendendo. Eu sempre costumo comparar a distensão por gases com uma bexiga que você está enchendo, que você está inflando. Uma bexiga você está inflando, ela está você enche de gás, ela vai distendendo. Alça intestinal, lembra, intestino segundo o cérebro, alça intestinal é extremamente inervada. Então, dói, né? Isso, é uma claro. dor tão grande que algumas pessoas vão para o pronto-socorro achando que estão infartando por distensão de alça, porque é extremamente doloroso. Então, é óbvio que você tem que eliminar, né? Gases precisam ser eliminados, mas lembrando sempre que quando você tem, eu formo gases o dia inteiro, eu brinco e sempre comento que muitas pessoas chegam no meu consultório e falam assim, doutora, eu durmo com uma barriga que parece que eu tô grávida, mas quando eu acordo é a minha barriga e eu me reconheço. Quando eu vou dormir, novamente, tá toda distendida. Isso não é normal, né? Sim. Então, tem alguma coisa ali que a gente tem que avaliar. O nosso abdômen não é aquele peixinho baiacu que você mexe e ele vai inflando. Então, não dá para ser. E a mesma coisa acontece com arroto, por exemplo, né? Que eu vejo, às vezes, tem pessoas que até engolem, né? Isso também faz mal, né? Sim, da mesma maneira. Aí a gente tem uma outra condição que é extremamente comum e que a correria do dia a dia acaba trazendo, que é péssimo, né? Muitas vezes eu pergunto, o que você almoçou hoje? A pessoa, poxa, não lembro. Né? Você não lembra o que você almoçou hoje, porque você está tão corrido, você está fazendo tantas coisas ao mesmo tempo que você não parou para prestar atenção naquele alimento que você consumiu ali. Então, muitas vezes, essa eructação, esse arrotar frequente, ele vem porque você come muito rápido, ou porque você come conversando com alguém, você come fazendo alguma coisa, né? A hora de comer é hora de comer. Aquele momento é o momento para você estar ali, concentrado no que você está fazendo. Então, não dá para ser atendendo telefone. Hoje em dia, ninguém mais atende telefone, né? Respondendo mensagem. Exato. Não dá mais para mandar uma mensagem, não dá mais para responder uma mensagem nesse momento. Não dá para estar vendo alguma coisa, resolvendo alguma coisa. O momento de comer é o momento de comer. Primeira fase da digestão, eu acho que isso é extremamente importante, a gente esquece, é a boca. Eu tenho que mastigar inúmeras vezes para depois engolir. Eu só tenho dente na boca, é o único lugar que eu vou poder triturar o meu alimento. Além disso, é aqui que já começa um processo enzimático. Então, se eu não começo bem aqui, o restante não vai bem. Lembra, de novo, é um tubo. Exatamente. Que liga um lugar ao outro. Então, assim, com essa ideia de superprodução que a gente vive, né, que eu tenho que fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, eu tenho que dar conta, acaba que muitas vezes eu não tenho tempo de sentar e comer. E isso é importante, não dá para deixar, sabe, para lá. Essa coisa do horário certo, de sentar ali, comer a sua garfada, mastigar e se concentrar no que você está fazendo, faz toda a diferença. Com certeza, e isso eu noto. Se a gente for numa praça de alimentação, vai ser muito raro encontrar quem não esteja comendo olhando o celular, não é verdade? E eu sou muito de observar, sabe? Não que eu não faça, também faço, mas assim, às vezes é uma coisa que eu estou observando ali, né? E às vezes eu chamo para um café, alguma coisa, em vez de nós conversarmos,
né, virarmos o celular para baixo ou deixar dentro da bolsa, não. A gente conversa assim, né, ó, olhando. Sim. Então, isso tudo prejudica, porque realmente, tu estava falando sobre a mastigação, às vezes a gente acaba nem mastigando direito, a gente coloca, dá uma mordida, aquele pedaço acaba engolindo, né? É bem isso. Eu acho, hoje em dia, eu brinco, falo, o celular, o que você menos faz com ele hoje é atender ligação, né? A sua vida está no celular. E as pessoas não sabem separar muito isso. Às vezes dá um toquezinho ali, você sabe que veio uma mensagem, já está aflito para entender, para responder. Gente, tinha uma época que isso não existia, as pessoas precisavam ter hora para falar com você e isso era tão bom. Hoje você, no banheiro, né? As pessoas levam o celular para o banheiro. Isso. Então, assim, alguém te liga, você atende, mas você está no banheiro. É um absurdo quando a gente para pensar nisso em vários sentidos. Eu estou falando aqui simplesmente no sentido fisiológico da qualidade daquilo que eu estou fazendo e a consequência que é a forma com que eu estou fazendo, que tipo de consequência eu vou ter depois, né? E isso tem sido muito automático. Acho que assim, levanta o dedo quem nunca levou o celular para o banheiro, né? Eu acho que se você estiver numa plateia, poucas pessoas vão levantar esse dedinho. Eu acho que ele substituiu a revista, né, que a gente levava antigamente, que também era um erro, que eu escutava muito isso, não demora, faz mal, e não sei o quê. Só que os meus pais mesmo tinham as revistas, né? Isso década de 70, 80, que dificilmente tinha uma suíte, era um banheiro para toda a família. Lá tinha um revisteiro no banheiro. Então, era um hábito. Daí a gente cresce um pouco, entende, muda o hábito. Daí o que vem? O celular, mas eu concordo, banheiro não é lugar de celular. Sim. E é assim, é como tu disse, não dá para esperar um pouco o que eu tenho que fazer para olhar, Bom, mas vamos voltar ao... Mas assim, de novo, falando cientificamente, o que acontece quando eu vou para o banheiro com o celular é que eu demoro muito mais tempo, né? Eu fico entretida naquilo que eu estou olhando ali, já resolvi o que eu tinha que resolver e continuo ali. Então, a consequência disso, mamilo hemorroidário. Então, tudo tem a sua consequência e entender que tudo também deve ter o seu tempo, né? Uhum. Uma pergunta agora, uma curiosidade. Tu és gastro, né? O que mais tu atende? Assim, eu sei que tem uma variedade de pacientes, mas tem, com essa loucura de hoje em dia, de alimentação fast food, dessa maneira que tu falou, né? Que as pessoas nem sabem o que comeram, tudo. Qual que é a maior queixa, assim, o que mais procuram, assim, sobre isso? Tem uma frase que eu ouço, assim, diariamente no meu consultório. Doutora, tudo que eu como me faz mal. Essa frase, assim, ela, diariamente, não tem um dia que eu esteja no consultório que eu não ouço essa frase. E é óbvio, isso é consequência de tudo que a gente está conversando aqui. Isso é consequência de uma alimentação errada. A gente está comendo coisas que não são alimentos. E isso é assustador. É assustador. Quando você começa a estudar ingredientes que estão misturados aí no que está na prateleira do mercado, é assustador. Isso é um dos grandes motivos. O segundo grande motivo é isso que a gente também está conversando aqui, né? Sobre o fato de você estar sempre tendo que produzir muito, fazer muito, muito cobrado em todos os sentidos, e o tempo que você gasta para você, e nem só para você, no sentido de o que você está comendo, da sua alimentação, do seu tempo de mastigação, do seu tempo de digestão.
E as intolerâncias alimentares, né? As intolerâncias muito por conta da qualidade daquilo que a gente está comendo. Infelizmente, o que eu percebo é que a gente tem inúmeros venenos misturados aí no que a gente chama e considera comida. Sabes que eu tive um problema foi em 2012. Eu comia alguma coisa e eu sentia que o meu estômago era isso daqui, sabe? Era tão duro e doía muito. Daí fui no gastro, tudo. Ele falou: tu deve estar com intolerância de alguma proteína. E na época eu pensava assim: tire tudo de mim menos o peixe, porque eu sou assim, eu posso comer peixe todo dia, sabe? Não frito, eu não gosto de fritura. Mas E a primeira coisa que eu tirei, daí eu tirei a carne bovina. E depois fui comer o frango, não deu nada. Fui comer a suína, não deu nada, porque eu não como sempre e tal. Então foi a carne bovina. E as pessoas falavam para mim assim: mas como? Se fosse comigo, eu morria. Eu preferia sentir isso, daí eu tomava algum efervescente, alguma coisa, tal. E eu nunca mais eu comi carne bovina, desde 2012, porque para mim eu entendo assim: se me faz mal, por que eu vou? Ainda mais que eu tinha perdido o meu pai com câncer de estômago. Eu falei: por que eu quero viver, né? Pelo menos foi nessa época que a gente aboliu fritura lá em casa. Nós demos uma melhorada, né? Não somos perfeitos, mas deu uma melhorada. E nisso tudo eu fui tirando. Eu não como salsicha, eu não como presunto, sabe? Eu fui tirando essas coisas porque eu olhava para aquilo e enxergava como a carne, sabe? Eu não sei, foi a visão que eu tive. E eu fui indo, experimentando. Eu sempre gostei da comida vegetariana, não sou vegetariana, mas eu gostava. E com a chegada da vegana, eu me apaixonei pelo sabor, porque todo mundo é muito forte falar, a maioria tem um preconceito de achar que a comida vegana tem gosto ruim. E para mim é uma das comidas mais temperadas, mais gostosas que eu já provei. E essa mistura vegetariana, vegana, eu não comer carne, não comer os embutidos, assim, ó, eu tive uma qualidade de vida surpreendente. E isso tudo melhorou o intestino, melhorou pele, melhorou disposição, tudo. Então, às vezes a gente tem que olhar para dentro, né? Não olhar para fora. Então, assim, ó, eu moro perto de um fast food famoso mundialmente. Eu não entro lá, sabe? É assim, ai, mas e o cheiro, sabe? Então, tem coisas, mas eu precisei ter um histórico familiar, ter um problema para me alertar, né? Então, não é tão fácil também, né? Eu acredito, chegar para uma pessoa e falar, né? Ó, você vai ter que fazer isso, né? Eu penso, né? A ideia é assim, eu sempre falo para o meu paciente: você quer pagar esse preço? Eu acho que é uma discussão. Eu sempre, todo paciente que entra no meu consultório, eu tento explicar cientificamente as coisas, né? Eu não jogo uma orientação e falo: olha, acho que você tem que fazer assim, acho que você tem que fazer assado. Eu acredito que você deva fazer assim o assado por conta disso, disso e disso. Então, se você talvez não mudar isso aqui vai ser uma consequência. Toda escolha tem uma consequência. Exato. E aí é um caminho que não sou eu que vou trilhar, é um caminho que é quem está me procurando que vai trilhar. Eu estudei
para dizer talvez qual seria o melhor caminho, né? Para aquela pessoa. A gente tem que entender também individualidades, e eu sempre bato nessa tecla. Às vezes, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Para você foi muito bom tirar e isentar carne vermelha, e talvez para o seu vizinho não seja tão bom isentar carne vermelha, né? Então, assim, existem regras científicas em relação ao consumo da proteína animal, em termos quantitativos, isso existe. Existem estudos que vão mostrar para a gente até onde a gente deve ir. Esses estudos estão baseados num rol de a maioria da população. Existem estudos de inúmeras dietas, dieta DASH, dieta mediterrânea, vegetariana, vegana. Então, a gente tem isso de forma científica, e é uma discussão bastante interessante, que quando o paciente vem e fala, olha, eu estou comendo assim, a primeira coisa que eu faço, passa para a nutricionista e vamos avaliar o que você, nutricionalmente, o que você está ingerindo, né? Qual é a condição nutricional das tuas escolhas alimentares. Por algum motivo cultural, por algum motivo religioso, ou outro que seja qualquer, ou por um desconforto que eu tinha, e quando eu tirei um grupo alimentar, esse desconforto desapareceu, e aí eu faço exclusão de um grupo alimentar, a gente vai entender se aquela exclusão naquele momento é interessante, não é interessante, entender até que ponto aquilo vale a pena, será que é porque fazia mal, porque você tinha uma sobrecarga muito grande daquilo, e agora quando você não tem mais a sobrecarga, talvez você possa suportar um pouquinho, qual é a importância, você tirou esse nutriente que realmente é importante para você ou não. Enfim, isso é muito individualizado. E deve ser muito discutido, né, dentro da questão de ser realmente individualizado por N motivo, e também pela questão nutricional. Quando eu excluo um grupo alimentar, eu ainda estou recebendo tudo aquilo que eu preciso receber? Muitas vezes não, mas eu vou continuar excluindo, então eu vou suplementar aquilo que eu precisei, que eu excluí, né? E muito bem, e ok. O importante é que você esteja ciente dos seus limites, do que você realmente quer e o que vai acontecer a partir daí. Eu acho que, de novo, escolha alimentar é uma coisa extremamente importante. O que realmente não dá para aceitar é o consumo excessivo dos embutidos, os processados, multiprocessados, enfim. Aí tem um rol de coisas que eu falo, realmente é com isso que a gente está se envenenando. É cruel ver o que eu vejo diariamente dentro do consultório, que muitas vezes uma mudançazinha de estilo de vida, uma mudança das escolhas faz toda a diferença. Nossa, dá uma leveza. Doutora, a gente já está meio partindo para o final, mas chegou aqui, recebi de uma pessoa que sabe que eu estava fazendo um podcast com gastro, chegou uma pergunta: como a saúde dos dentes pode interferir na saúde gástrica? Nossa, acho muito interessante essa pergunta. Primeiro, se eu não tenho uma boa mastigação, eu, obviamente, não vou ter uma boa digestão. Então, se eu tenho falha em algum ponto, e isso é saúde dental, eu não vou ter uma mastigação eficiente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, microbiota. Né? Se eu não tenho uma boa higienização, se eu tenho uma periodontite, por exemplo, por algum motivo qualquer, tem um estudo muito interessante que correlaciona periodontite com demência. Olha que interessante isso. Então, assim, aí a gente já está falando de microbiota, como total, e esse estudo ele correlaciona por alteração de microbiota da boca. Então é um processo inflamatório de cavidade oral, de longa data, que não foi resolvido, que alterou essa microbiota e que foi um start para demência. Então olha a importância disso daí. Então é óbvio que se a primeira fase da digestão começa na boca, a saúde oral, ela faz toda a diferença. Tá, não, com certeza. Doutora,
Mais alguma coisa que você queira falar, ou a gente combina um outro podcast aí, um outro eu acho assunto assim, mais para frente? Eu acho que tem várias coisas que a gente poderia falar dentro de digestibilidade. Várias coisas que a gente poderia falar dentro da questão mesmo dessa abordagem de medicina integrativa, como eu te falei, esses pilares, eu gosto sempre de ressaltar isso e deixar muito claro, porque todo mundo que puder cultivar essas 3 coisas, eu acho que se afasta muito de muita coisa dentro de patologia. Eu acredito muito num conceito de saúde que fala que saúde não é simplesmente ausência de doença, mas é a sensação de bem-estar. Uma pessoa diabética não tem saúde? Opa, não, ela pode ter saúde. Um diabético muitas vezes é muito mais saudável do que alguém que não tem nenhum diagnóstico de doença crônica, contanto que ele entenda os seus limites, faça o seu tratamento e esteja compensado. Então, saúde é esse bem-estar físico e mental. E para isso, essa escolha, esses 3 pilares muito bem cultivados no dia a dia. Escolhas alimentares. Quais são as minhas escolhas alimentares, né? O que eu estou escolhendo comer? Qual o preço que eu vou pagar por, de repente, todo dia estar jantando fast food? Eu posso achar que isso, nesse momento, para mim, está sendo interessante, mas que conta que eu vou pagar ali na frente por isso, né? Então, isso é uma coisa, eu acho que eu gostaria muito que as pessoas que tivessem acompanhando a gente aqui pudesse refletir um pouquinho sobre isso. Sair da zona de sedentarismo, né? Faz toda a diferença. Toda vez que eu estudo qualquer coisa dentro de medicina ou tratamento de uma patologia, item número 1, sair da zona de sedentarismo, fazer atividade física, e aí tem um rol de coisas que dá outro podcast, quando a gente vai discutir aeróbico, exercício de resistência, sarcopenia, longevidade, enfim. Mas sair da zona de sedentarismo. Quando que eu saio da zona de sedentarismo? Então, quanto de atividade física eu tenho que fazer? Mas eu sempre falo, faça mais do que você está fazendo agora, depois a gente rediscute, né? Um passinho de cada vez. E a terceira é ter uma ferramenta de gerenciar estresse. Situações estressoras, momentos de estresse, todo mundo vai ter. Se alguém tiver um escudo para isso, me ensina também, que eu quero aprender. Então, mas ter essa ferramenta faz toda a diferença. E existem inúmeras ferramentas. Quando eu te falei da questão do estudo de medicina integrativa e que essa minha amiga tinha falado, isso serviu para minha vida, hoje eu sei o que isso significa porque também serviu para minha vida. Teve uma fase da minha vida que eu tive uma tragédia familiar e, sem dúvida nenhuma, se eu não tivesse estudado essas ferramentas, talvez eu não tivesse conseguido estar aqui como eu estou com você. E talvez isso também dê um outro podcast, né? Que a gente pode falar um dia aí na questão de espiritualidade. Mas, enfim, essas 3 coisas, esses 3 pilares muito bem estabelecidos, muitas vezes fazem toda a diferença, inclusive no que a gente começou a falar, que é intestino como segundo cérebro. E quem quiser te procurar, tua rede social Doutora Luciane Cardoso, gastro. Isso, tudo sem ponto, tudo junto, sem nada. Ponto, letras minúsculas, tudo junto. E qual lugar que você atende? Eu atendo no Beira-Mar Shopping, no piso L4, no Espaço Dalta, Clínica Espaço Dalta. Então tá. Então eu agradeço demais a tua vinda aqui. Para mim foi uma aula. Eu que agradeço. Foi, meu Deus do céu, aprendi muito e já estou curiosa para o próximo. Tá bom? Muito obrigada. Novamente, te agradeço muito pela oportunidade. Então, pessoal, essa é a doutora Luciane Gastro para o podcast Território Mulher. Obrigada, querida. Obrigada. Vamos brindar com água. Saúde, né? Saúde. Água é saúde.